Então, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai fazer somente exercícios referente à função do primeiro grau, que foi o último assunto que a gente começou a trabalhar, né? Então, eu vou usar já o exercício 1, né? E à medida que eu for fazendo ele, a gente vai revisando os conceitos que eu falei na última aula, né? Então, no exercício número 1 da lista, que ele é bem abrangente, tá? E esse exercício 1 ele é bem importante porque ele vai dar uma noção básica, mas também geral do estudo de funções do primeiro grau, né? Por isso que é importante vocês ficarem atentos aí a esse primeiro exercício, porque ele é bem importante, né? A resolução deles. Bom, muito bem, então ele fala assim, ó, construa o gráfico e faça o que se pede em cada função a seguir. Eu peguei o primeiro exemplo, né? O exemplo 1. Então, no exemplo 1, ele dá essa função aqui, ó, né? A função y igual a menos x mais 4. Lembrando que quando eu falo de y igual a menos x mais 4, isso é equivalente a eu escrever, né, f de x, tá, igual a menos x mais 4. Tá? Então, uma coisa importante que vocês precisam saber aí com relação a isso, que y e f de x representam a mesma variável. Tá? Então, eu escrever f de x e y é a mesma coisa. Tá? Então, vamos começar aqui pela letra A, né, que é bem simples, e ele pergunta qual é o coeficiente angular dessa função. Tá? Letra A. Bom, o que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos a forma de uma função de primeiro grau, né? E uma função do primeiro grau, ela tem a seguinte forma algébrica. Ela é dada por ax mais b, tá? Esse a aqui, que é o termo que está multiplicando o x, é chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear. Tá? Então aqui a gente já consegue tirar algumas respostas desse primeiro conceito, né? Lembrando, né, que na função do primeiro grau, a e b, né, são números reais, ou seja, se eles são números reais, significa dizer que eles podem ser qualquer desses números que nós conhecemos, né? Então ele pode ser um número decimal, pode ser um número fracionário, pode ser um número irracional, né? Ele pode ser qualquer um dos números que nós conhecemos, tá? Então a primeira pergunta que ele faz é quem é o coeficiente angular. E esse coeficiente é o valor que está multiplicando a variável x. Como aqui está menos x, lembre que menos x é equivalente a menos 1x. Então nosso coeficiente angular aqui é menos 1. Tá? Beleza? O coeficiente linear, então, é o b, é o termo que não contém x, né? Então, o termo que não contém x aqui é o mais 4, ou simplesmente 4, né? Então, está aqui. O zero ou raiz da função. A gente tinha uma forma de a gente calcular esse zero ou raiz da função. O que é o zero ou raiz da função? É o valor que você insere aqui, ó, no lugar de x, tá? Que vai resultar na função igual a zero. Então, o método para a gente achar o zero ou raiz dessa função era pegar a nossa função f de x, né, e igualar ela a zero. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega a função menos x mais 4 igual a zero e a gente vai isolar aqui a variável x, né? Então, se eu passar o x para o outro membro subtraindo, eu vou ter que 4 é igual
a x, né? Ou simplesmente, né, x igual a 4. Então, o que significa dizer esse x é igual a 4? Esse x igual a 4 é o zero da nossa função. O que significa ser o zero da nossa função? Que se no lugar do x aqui eu colocar 4, né, nessa expressão aqui, no lugar do x eu colocar 4, eu vou obter o valor zero. E de fato, né, se você colocar um mais 4 aqui, vai ficar menos 4 com mais 4 e vai dar zero. Então a raiz dessa função aqui é 4. Aí você vai dizer assim para mim, mas ó, o coeficiente linear e a raiz da função deram iguais. Isso sempre acontece? Não, né? Isso aqui é uma coincidência, tá? Que o coeficiente linear seja igual à raiz ou zero da função. Então, não tem relação nenhuma aqui, tá? Foi uma coincidência. Na letra D, ele pergunta se a função é crescente ou decrescente. O que vai definir se a função é crescente ou decrescente é o coeficiente linear, que é o Azinho, tá? Então a gente tinha as seguintes condições, né? Se A é maior do que zero, nós observamos que a função é crescente. Foi tudo assunto da última aula. Quem não viu essa aula ali, tá lá no YouTube para assistir, então tem que assistir essa aula aqui para entender essas coisas que eu estou falando, tá? Se o A for igual a zero, a função ela será constante. E se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, a função vai ser decrescente. Né? Então, nesse caso, o nosso A é menos 1, então a função aqui ela é uma função decrescente. Tá? E na letra E e F, ela pede o ponto de interseção com o eixo das abscissas. Tá? Eixo das abscissas aqui, ó. Quando eu falo de eixo das abscissas, eu estou me referindo ao eixo x. E quando eu falo de eixo das ordenadas, eu estou me referindo ao eixo y. Tá? Então, abscissas, eixo x, eixo horizontal. E ordenadas, eixo y, eixo vertical. E o ponto de interseção com o eixo das abscissas tinha uma relação com a raiz da função. E o eixo das ordenadas, o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, tinha uma relação com o coeficiente linear. Então, o que eu falei na última aula para vocês? Eu falei assim, ó, se a gente observar aqui, já vou aproveitar também para fazer a letra G, né? Automaticamente fazer a letra G. A gente tem aqui, ó, eixo x e eixo y, tá? Então, esse aqui, ó, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. E aí, como que a gente descobria aqui os pontos de interseção com os eixos? Então, primeiro, na letra I, ele pede o ponto de interseção com as abscissas, né? Então, note aqui, ó, que quando você achou esse zero da função, tá? Você achou o valor que você insere na função, coloca aqui no valor de x e torna y zero. Então, você está dizendo assim, ó, que quando x for igual a 4, y vai ser igual a quanto? Zero, né? Então, aqui você vai ter o seguinte, ó, você tem esse ponto, né? Quem que vai ser esse ponto? Esse ponto vai ser 4 para x e 0 para y, né? O que eu tinha falado para vocês na última aula? Que para achar aqui o ponto de intersecção com o eixo x, quem que eram as coordenadas, né, desse ponto de interseção com o eixo x ou eixo das abscissas?
era o zero ou raiz da função, né? Então a primeira coordenada vai ser a raiz da função ou zero da função, e a segunda coordenada vai ser zero. Então note que esse ponto aqui, ó, que está no eixo x, com relação ao eixo y, ele não tem altura nenhuma, por isso que aqui a coordenada y é zero, tá? E o deslocamento dele com relação ao eixo x é 4, tá? Que é justamente a raiz da função. Agora, com relação ao eixo y, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem esse ponto aqui. E esse ponto, se você notar, quem que vai ser, né? Ele está diretamente relacionado com o coeficiente linear, tá? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 0 para x. Então, note que com relação ao eixo x, né? Esse ponto aqui, ele está na coordenada 0. E para o y, quem que vai ser? Justamente o coeficiente linear, que é 4. Também, né? Coincidência que é o mesmo valor que a raiz da função. Mas note que, nesse caso, o que acontece quando eu pego a função e no lugar de x coloco 0, né? Que é o caso aqui, ó. Né? Se no lugar do x eu colocar 0, quem que vai ser o valor de y? Ó, o 4. Tá? Então, quando o x é igual a 0, o y é igual a 4. Tá? Então, olha aqui na forma geral, né? Quando x é igual a 0, você vai anular aqui o termo ax e vai sobrar quem? O b. Então, por isso que o b está relacionado com o ponto de intersecção com o eixo y. Porque quando no lugar de x aqui você coloca 0, né, que é a primeira coordenada aqui do ponto, né, ou seja, um ponto que tem coordenada x igual a 0, ele vai estar no eixo y. Né, ó. Se x é igual a 0, significa que o ponto estará no eixo y. Só que se você colocar x igual a 0, quem que vai sobrar? O coeficiente linear. Portanto, para você achar as coordenadas de intersecção da função com o eixo y, a primeira coordenada vai ser 0 e a segunda coordenada vai ser quem? O coeficiente linear. Tá? E foi o que a gente discutiu na última aula. Beleza? Então, a gente consegue ter aqui um esboço da função. Né? Então, a nossa função ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Ó. Então, note que, de fato, tá? Se a gente olhar para essa reta e a gente estiver caminhando aqui, ó, da esquerda para a direita, ó, a função vai decrescer. Ó. Ela é uma reta com uma inclinação tal que essa função é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o a aqui, ó, é negativo. Então aqui a gente tem todas as informações. Né? Letra E, o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, então vai ser o ponto 4 e 0 e o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas vai ser o 0 e 4. Tá? E o esboço do gráfico está aqui. Ó. Então essa aqui seria a nossa letra G. Tá? Existe outra forma de construir o gráfico? Existe. Tá? Você não precisa necessariamente, para construir o gráfico, você achar o ponto de intersecção com o eixo das abscissas e com o eixo das ordenadas. Tá? O que você pode fazer também para construir o gráfico é o seguinte, eu vou fazer de uma outra forma a letra G. Né?
Então vamos pegar aqui uma página nova e vou fazer aqui a letra G, a partir de uma outra perspectiva. Tá? Então a letra G, lembrando, né, que é f de x ou y, né, igual a menos x mais 4. Então, uma outra possibilidade de você construir o gráfico dessa função é o seguinte: você pode usar a seguinte estratégia. Quem viu função no nono ano, provavelmente a professora deve ter explicado isso, né? Também feito dessa forma. Então você pode colocar aqui o x e o y, né? Lembrando que y é equivalente a f de x. E aqui você pode atribuir valores aleatórios para x. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou usar valores x negativos e positivos. Então, eu vou colocar assim, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Mas da onde que você obteve esses valores? Esses valores eu chutei, eu coloquei esses valores aleatoriamente. Tá? Então, são valores que eu estou usando de forma aleatória. Poderia usar outros valores? Poderia, tranquilamente. Né? Aí, o que eu vou fazer com esses valores? Esses valores que eu inseri aqui, esses valores, note que eu estou inserindo eles na coluna de x, né? Então, para cada valor desse que eu atribuí a x, eu vou vir na função e no lugar do x colocar cada um desses valores. Então, vamos começar aqui fazendo o f de menos 2, que é o primeiro x que eu tenho. Então, f de menos 2, né, vai ser igual a menos 2. Mas por que tem o menos 2? Porque na minha função eu tenho esse sinal de menos e o x que eu estou atribuindo é menos 2. Então, você tem o menos da função e o menos do x que eu estou atribuindo. Então, note que menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter aqui 2 mais 4. Isso aqui é igual a 6. Então, quando x é igual a menos 2, o y, ou f de x, é igual a 6. Certo? Beleza. Vamos lá. F de menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Menos 1 mais 4. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. F de 0. F de 0 vai dar o b, né? A gente já sabe disso, né? Quando x aqui é igual a 0, eu vou ter o coeficiente linear, que é justamente o ponto de intersecção com o eixo y. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 0 com mais 4. Isso aqui vai ser igual a 4. F de 1. No lugar de x eu vou colocar 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 menos 1 mais 4. Então, eu vou ter aqui, ó, 3. E f de 2 igual menos 2 mais 4 é igual a 2. Professor, mas ficou sequência aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2. Isso é comum? Nota o seguinte, né? Está diretamente relacionado com o coeficiente angular, ou que a gente chama, né? Que eu falei que esse menos 1 aqui é o coeficiente angular, ou taxa de variação. Como a variação aqui dos valores de y que eu estou usando é uma unidade, você vê aqui a taxa de variação, é o que eu estou variando aqui no eixo x é uma unidade. Então, o que vai variar no eixo y vai ser o quê?
justamente o valor do coeficiente angular, que é menos 1. Então, se o primeiro valor é 6, né, o segundo valor vai ser menos 1 unidade, porque o coeficiente angular é menos 1. Então, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Desde que, né, esses valores aqui de x, a variação entre eles, né, o espaço entre eles seja 1 unidade. Tá? Então, note que aqui a gente tem todos os valores, né? Então, 6, 5, 4, 3, 2. E, na verdade, isso aqui representam pontos no plano cartesiano. Então, isso aqui é um ponto, menos 2 e 6, menos 1 e 5, 0 e 4, 1 e 3 e 2 e 2. Aí, normalmente a pergunta que se faz é assim, mas para fazer o gráfico dessa forma, quantos valores de x aqui eu vou ter que atribuir? Né? Você usou 5 valores, professor, mas quantos que eu tenho que atribuir? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem, que agora eu vou montar o gráfico, mas assim, uma reta, pense assim, por um pontinho aqui como esse, passa quantas retas? Olha, por um pontinho como esse, eu posso passar infinitas retas. Eu posso passar por esse ponto. Quantas retas eu quiser. Agora, a partir do momento que eu tenho 2 pontos, quantas retas que passam por esses 2 pontos? Somente uma reta. Certo? Então, para determinar uma reta, que a gente sabe que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, eu não precisaria de 5 pontos. Eu precisaria de 2 somente. Tá? Note que aqui, quando a gente construiu, 2 pontos já foram suficientes para construir o gráfico dessa reta. Né? Aqui não precisa ser diferente. Né? Mas eu estou usando mais pontos para você ver como que isso funciona. Tá? Então vamos construir o gráfico da nossa função a partir desses pontos que a gente tem. Então a gente vai pegar aqui o eixo x, vamos pegar aqui eixo y e vamos construir aqui o gráfico. Tá? Então vou botar aqui os valores. 1, 2, 3, vou botar para cá, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui eu vou precisar do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, note que esse aqui é o eixo y, eixo x. Tá? Então, a gente tem aqui os valores 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. E aqui a gente tem os valores para y, né? Não vou escrever aqui os números, tá? Senão vai ficar muito poluído. Então, vou começar a marcar os pontos, né? Quando x é igual a menos 2, o y é igual a 6. Então, vai ser esse ponto aqui, Então, vou traçar assim, Então, menos 2 e 6. Então, deixa eu fazer pontilhado aqui só para vocês. Então, nós temos o primeiro pontinho aqui, Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto que eu estou destacando em verde aqui, é o ponto menos 2 e 6. Depois a gente tem o ponto menos 1 e 5.
Então, vou partir aqui do menos 1 e vou até o 5. Depois, o ponto 0 e 4. Onde está o ponto 0 e 4? Está aqui, ó. Depois o ponto 1 e 3. Vai partir daqui, ó, do mais 1 até o valor 3. E por fim, o 2 e 2. Que é esse valor aqui. Então, é isso aqui que a gente tem. Estou construindo de forma bem manual, só para vocês entenderem o raciocínio. Tá? Aqui e aqui. Então, quando a gente pegar uma reta, né, traçar uma reta por esses pontos, a gente vai ter uma reta passando por todos esses pontos. Não ficou totalmente alinhado, tá? Porque eu não fiz aqui com uma separação igual, mas ó, note que essa reta que você tem aqui, né, onde que ela vai interceptar aqui o eixo x? Né, no ponto 4 para x e 0 para y, que é o zero da função. Esse ponto aqui é quem? O ponto 0 e 4, que é o x0 e o y, que é o coeficiente linear. Então, nota que se você olhar aqui para os dois gráficos, ó, ele é basicamente o mesmo. Tá? Aqui eu usei apenas 2 pontos e aqui eu usei 5 pontos, mas a construção vai ser exatamente a mesma. Vai ser um gráfico decrescente, enfim, o mesmo formato aí que a gente viu no outro. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Muito bem, então vamos fazer mais um aqui da lista. E aí eu deixo vocês tranquilos. Ó, vamos pegar aqui a número 4. E aí vamos começar fazendo os mesmos itens, né? Então nota aqui o que você tem, ó. Cuidado aqui agora, tá? Que a função y aqui, ó, ela está escrito dessa forma, ó, y igual a b mais a x, tá? É a mesma coisa, na verdade, só que em vez de ele colocar x mais b, ele só inverteu aí as parcelas dessa soma, tá? Então, o coeficiente angular, você tem que lembrar que é sempre quem está multiplicando o x, e o coeficiente linear, esse termo independente aqui, que não tem x. Então, nesse caso, o coeficiente angular é 4 e o coeficiente linear é menos 10. Tá? Como é que eu acho o zero ou raiz da função? Bom, na letra C aqui, para achar o zero ou raiz da função, a gente vai pegar a nossa função que é menos 10 mais 4x e vamos igualar ela a zero, como o próprio nome diz, zero da função. E a gente vai isolar a nossa variável x. Então vai ficar assim, ó, 4x igual a 10. Então daqui a gente tira que o x é 10 divididos por 4, que simplificando dá 5 sobre 2, e que na forma decimal fica x igual a 2,5. Então esse aqui é o zero ou raiz da nossa função. Tá? Então, x igual a 2,5. Essa função é crescente ou decrescente? Se a gente olhar para o coeficiente angular, é um coeficiente angular positivo, maior do que zero.
Então essa função é crescente. Tá? Ponto de intersecção com o eixo das abscissas, né? Ou seja, eixo X. Como que a gente descobre esse ponto aí? A primeira coordenada vai ser a raiz da função e a segunda, 0. Então aqui vai ser 2,5 e 0. Beleza? E o ponto de interseção com o eixo das coordenadas, nesse caso, vai ser o 0 e a segunda coordenada vai ser o coeficiente linear, que nesse caso é quanto? Menos 10. E com esses dois pontos aqui, ó, a gente já pode fazer a letra G, que é o esboço do gráfico. Então vamos lá. Então eu vou desenhar ele assim, ó, nessa forma aqui, ó. Mas por que eu não estou colocando tanto para cima o eixo Y? Porque aqui o ponto que eu tenho, ele está para a parte negativa do Y. Então por isso que eu estou fazendo esse eixo dessa forma. Então aqui eixo X e aqui eixo Y. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, o 2,5 aqui, ó. Tá? Esse é o 2,5. Onde é que eu vou marcar o menos 10 no eixo Y? Eu não posso marcar o menos 10, por exemplo, aqui, né? Não faz sentido isso, né? Então assim, ó, como eu usei o 2,5, esse tamanho aqui, ó, eu não sei quantos centímetros são, mas vamos supor que seja aqui 1 centímetro pra gente, tá? Beleza? 1 centímetro, uma unidade de medida. Então assim, como 2,5 é a quarta parte de 10, então se fizer 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, isso dá 10. Então, talvez o adequado aqui, né, o mais adequado aqui, seria eu usar 4 vezes esse tamanho. Então, eu vou usar aqui, ó, um tamanho desse, ó, 2,5. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 7,5 e aqui aproximadamente vai ser 10, né? No caso, como eu estou para o lado negativo, então menos 10, tá? E aí a gente pode construir o gráfico da nossa função. Vai ser esse gráfico aqui, ó. Consigo fazer ele perfeito. Tá aqui. Esse é o gráfico da nossa função. Tá? Note que a função é crescente. Se eu caminhar aqui, ó, da esquerda para a direita, ó, função crescente. Tá? Ó, tá crescendo quando eu caminho aqui da esquerda para a direita. Depois eu vou falar de mais detalhes do que significa isso. Tá? Mais detalhes do que significa ser crescente ou decrescente. Que isso implica numa outra situação com relação aos valores de x e y, eu vou comentar isso em outro momento, né? Então, mas note que de fato, né, ó, a inclinação da reta tem essa inclinação crescente porque o coeficiente angular ele é positivo. Então, cuidado assim com as perguntas, né? Se eu pergunto quem é o zero da função ou raiz da função, você vai dizer assim para mim: o zero raiz da função é 2,5. Agora, se eu perguntar qual é o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, note que eu estou usando aqui a palavra ponto. Então, um ponto, você tem que entender que ele tem duas coordenadas, uma para x e uma para y. Então, se ele perguntar qual é o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, você vai escrever 2,5, 0. Então, cuidado com a pergunta. Aqui, quem é a raiz da função? 2,5. Quem é o ponto de intersecção com o eixo x? 2,5 e 0.
Se ele perguntar quem que é o coeficiente linear, menos 10. Agora, se perguntar qual é o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas, você vai dizer assim, é o 0 e menos 10. Algumas coisas importantes aqui que a gente pode notar, né? Então, note que um ponto que está no eixo das ordenadas, no eixo y, né? Se a gente for pensar que nesse ponto que está aqui, ele é o ponto 0 e menos 10. Então, todo ponto que está no eixo y, ele vai ter coordenada x, 0. Ó, todo ponto que está aqui, ó, no eixo y, dependendo de quem seja, ele vai ter a coordenada x, 0. E todo ponto, né, se a gente for analisar esse ponto aqui, quem que é esse ponto? Ele é 2,5 para x e 0 para y. Tá? Então, todo ponto que está no eixo x agora, ele vai ter coordenada y, 0. Tá? Isso é importante vocês lembrarem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tranquilo?